Nós estamos numa série aos domingos, intitulada Depois Disso. E eu vou falar hoje sobre o silêncio de Deus. Então abra comigo sua Bíblia, livro de Jó, capítulo de número 38. Livro de Jó, capítulo 38. Você que está em casa também, você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelo Facebook, pegue sua Bíblia lá, embora vá aparecer aí também no visor o texto bíblico, mas se você quiser pegar a tua Bíblia, quiser pegar o teu caderno de anotações, fique bem à vontade. Livro de Jó, capítulo 38. O texto diz assim: depois disso, e a mensagem e a série é intitulada Depois disso. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Eu queria pedir à igreja que olhasse para cá, somente a parte A do verso. Nós vamos ler bem forte no tempo 3. Até redemoinho. Vamos lá? 1, 2, 3. Pode deixar projetado aí, Bia, por favor. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Só isso, palavra de Deus para nossa edificação na noite de hoje. Olhe para mim aqui com bastante atenção. Jó viveu momentos terríveis na sua vida. Nós falávamos aqui na primeira mensagem da série, intitulada Depois Disso, que poucas pessoas, ou nenhuma pessoa, e eu acho que não estou cometendo exagero ao dizer isso, nenhuma pessoa sofreu tanto e tão injustamente, num espaço tão curto de tempo quanto esse homem. Ele perde seus camelos, ele perde suas ovelhas, ele perde seus bois, ele perde suas vacas, ele perde seus 10 filhos. 4 notícias seguidas, sem espaço de tempo, sem preparo prévio, sem que ele tivesse tempo de respirar. Um mensageiro foi chegando após o outro. E quando a gente acha que tragédia pouco é bobagem, o casamento sólido vai estremecer. Quem não ouviu ou quem não conhece a expressão, a frase, a sugestão da esposa, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu fiquei pensando hoje, só um adendo, eu fiquei pensando nessa expressão hoje, já falei muito sobre suicídio aqui, a gente fala muito de suicídio em setembro, e eu fiquei pensando, meu Deus, será que essa sugestão dela não pode ser lida como uma sugestão a que ele se suicidasse, tirasse a própria vida, uma vez que ele ainda estava vivo e com saúde naquele momento? Talvez sim. Depois ele perde a saúde, o casamento vai estremecer, seus amigos vêm de longe para aconselhá-lo, por um tempo eles observam, eles sentem a dor, eles choram, mas depois os seus amigos também falam asperamente, falam duramente, falam de forma perversa, pesada, eles são juízes daquela situação e aquilo faz com que os relacionamentos também se rompam ou se estremeçam. Agora é interessante pensar o seguinte: Jó sofre as sucessivas perdas nos primeiros capítulos do livro. No primeiro capítulo sopra o vento, cai a casa, morrem os filhos. Depois no 2 mais algumas perdas. Mas saiba você que Deus só vai falar no capítulo 38. Ele começa a perder no capítulo 1. Tem o 2, tem o 3, tem o capítulo 4, tem o 5, tem o 6. Tem o capítulo 10, o 11, o 13, o 14. No 19, os amigos começam a falar, e ele fala, e Jó responde.
São 3 os amigos. E eles vão falando, eles vão falando, eles vão falando, e Jó também fala, e Jó questiona, e Jó rebate. E Deus está em silêncio. E o céu se cala. Jó busca respostas, porque nada faz sentido. Ele parece ser alvo de uma conspiração, porque está tudo acontecendo de uma hora para outra, de forma concatenada, sistematizada e organizada. E ele começa a buscar respostas, e ele começa a tentar se manter de pé, mesmo do meio da dor. No capítulo 19 ele diz: eu sei que meu Redentor vive, por certo ele vai se levantar sobre a terra, mas não está nada fácil para ele. Ele vai buscar respostas e ele não vai encontrar. Olha o capítulo 19, verso 6. Vamos lá, Bia, no 19, 6. 6, 7 e 8. O livro é longo, são muitos capítulos, mas eu vou pincelar aqui o capítulo 19, versos 6, 7 e 8, para você enxergar, para você perceber essa busca por respostas. Verso 6, essa busca por respostas. Sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Ele está tão angustiado, ele está tão no limite, que ele vai começar a atribuir agora as suas dores a quem? A Deus. Porque não tem resposta. O silêncio angustia. Verso 7. Eis que eu clamo, ele está clamando. Violência, porém eu não sou ouvido. Eu grito o quê? Socorro, porém não tem justiça. Olha a situação, minha gente. Empatia agora. Se projete para o lugar dele. Saia do seu lugar comum. Saia da tranquilidade do seu momento. Se projete para o lugar dele. Ele grita violência e ninguém o acode. Ele pede socorro e ninguém vem fazer justiça. Verso 8. O meu caminho, ele, Deus, entrincheirou. Eu já não posso passar. Na minha estrada ele pôs o quê? Trevas. Ele está no limite. Ele está dizendo: olha, eu estou buscando respostas, mas eu não consigo encontrar. E ele começa a atribuir a Deus aquilo que lhe tinha acontecido. Meus irmãos, minhas irmãs, uma das nossas maiores aflições é perceber, é intuir que Deus nos esqueceu. Talvez nada cause tanta angústia em nós, quanto ser tomado pelo sentimento de que Deus não está me respondendo, ou Deus não está vendo o que eu estou passando. Definitivamente, nós não estamos preparados para o silêncio de Deus. Ninguém está preparado. Nem Jó, o servo de Deus na terra, estava preparado para experimentar um silêncio tão longo. Mas você vai concordar comigo que é isso aqui que frequentemente acontece comigo e com você. Não são poucas as vezes que a gente gritou socorro e não foi assistido. Não foram poucas as vezes em que o sentimento de abandono tomou conta do nosso coração. Não foram poucas as vezes em que a gente orou, buscou respostas em Deus e não as encontrou. A gente buscou nas canções, a gente buscou nas pessoas que a gente consideravam de Deus, e a gente buscou nos espaços de culto e não encontrou. E isso vai aumentando a nossa aflição, isso vai nos angustiando. Você já deve ter passado por isso inúmeras vezes. Buscar respostas, buscar entender, e você não ouve respostas. É só silêncio. Eu estava me lembrando hoje do ano de 2008.
a gente perdeu o nosso bebê. Hoje Deus nos agraciou com 2 crianças lindas, de coração generoso. Mas em 2008 era o nosso primeiro filho, era o nosso sonho maior como casal. Depois de 3 anos de vida a 2, a gente falou, agora é a hora. Chegou o momento de nós expandirmos a família. E Ana Paula engravidou, e foi festa, e avisa vovô, avisa vovó, e ouve coraçãozinho, e faz isso, e faz aquilo, e do nada, um sangramento, uma ruptura, e a gente se viu num fundo de poço, buscando respostas, sem tê-las no momento. Isso já aconteceu com você, eu tenho certeza. Seja por meio dos desafios familiares, seja por meio de questões financeiras ou profissionais, seja por meio de questões emocionais, você já buscou respostas em algum momento, dadas as dificuldades, e você não as encontrou. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Algumas vezes, o problema, escuta isso, algumas vezes o problema não é que você não esteja ouvindo a voz de Deus. Porque você pode ser levado a pensar, pastor, Deus está falando, mas eu não estou conseguindo entender. E aquilo te coloca num estado pior do que o primeiro. Eu não estou conseguindo entender, eu vou à igreja e eu oro e eu leio a Bíblia, eu sei que Deus está falando, mas eu não estou conseguindo entender. Ei, espera um pouquinho. Algumas vezes, você não está ouvindo a voz de Deus, simplesmente porque Deus não está falando. Deus não fala sempre. É importante que você saiba disso. Você começa a se culpar por não estar ouvindo, se culpar por não estar discernindo, se culpar por não estar entendendo, mas ei, tem momentos em que Deus silencia. Ele vai silenciar no caso de Jó. Os amigos falam, Jó fala, todo mundo fala, mas Deus vai se apresentar em silêncio. Agora, existe também o outro lado, que é Deus não falar, porque na verdade, Ele já falou. Ele já falou na palavra. E aí você quer que Ele diga de novo aquilo que já está dito. Ele não vai falar de novo aquilo que já está dito. Agora, se for específico, não, pastor, é uma situação específica, aí você precisa aguardar a direção de Deus. Mas a respeito de muitos assuntos, a respeito de questões morais, a respeito de afetividade, de relações de trabalho, de vida espiritual, muitas coisas já foram ditas na palavra de Deus. Talvez você esteja desejando que Deus fale aquilo que Ele já falou, Ele não vai fazer isso. Já está falado, já está escrito, está registrado. Talvez Ele não esteja falando porque a sua Bíblia anda fechada demais, tem que abrir mais a Bíblia, para poder discernir aquilo que já está escrito. Mas pastor, a situação a que clamo, a situação que busco, a resposta que espero, é para uma coisa muito específica, que não está registrada, uma coisa muito minha, muito pessoal. E aí você precisa caminhar comigo nessa mensagem, porque algumas coisas vão fazer muito sentido, até o final. A história de Jó nos conta que Deus se calou no momento mais complicado da sua vida. A mulher de Jó falou, Elifaz falou, Bildade falou, Zofar falou, Jó também falou, Jó se lamentou, Jó se defendeu, Jó perguntou, mas Deus calou. O céu silenciou. E aí a gente fica pensando que angústia. Naquele momento nada fazia sentido, ele buscava respostas, mas Deus fez silêncio. E Deus só vai falar, capítulo 38. Aí vem o depois disso, que dá título a essa série de mensagens. Eu quero trazer aqui para você 3 verdades sobre o silêncio de Deus. Se você quiser anotar, tem um espaço aqui no seu boletim, ó.
toques do Espírito, anote aqui, anote no celular, registre em algum lugar, porque no boletim, na pastoral, é só o tópico aí, nessa pastoral aqui é a mensagem de quarta-feira. Então você pode anotar tudo aqui, ó, atrás. Primeira verdade sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus não é um sinal de ausência. Diga a si mesmo assim: o silêncio de Deus não é um sinal de ausência. A primeira sensação que a gente tem qual é? Que quando Deus silencia, quando o céu silencia, Deus nos abandonou. Deus não está comigo. Deus me deixou, Deus me desamparou. Mas é preciso entender, num primeiro lugar, que o silêncio de Deus não é sinal de ausência. Ele só não está falando, mas Ele está presente. Amém para isso? Ele só não deu a você ainda a direção que você precisa, a direção que você busca, mas Ele está ali do seu lado. Vou fazer aqui uma ilustração. Vem cá, amor, por favor. Para que você entenda isso. O silêncio não é sinal de ausência. A gente tira a máscara porque a gente vive juntos, é minha mulher. Por sinal, a gente dorme junto também, sabia? Então não tem porquê, né, ficar de máscara. O desejo dela, se projete nela aqui agora. O desejo dela é tomar essa água que está aqui. Imagine que essa água é o teu sonho, é o teu projeto, é o desejo da sua vida, é aquilo que a sua alma anela e anseia. E ela quer essa taça, ela quer essa água que está aqui dentro. E eu aqui represento a figura de Deus. E aí ela começa a orar e a buscar. Deus, eu quero beber essa água. Deus, eu quero essa taça, eu quero poder segurá-la, eu preciso dessa água. E ela ora, e ela se consagra, e ela busca, e ela sai de culto, e ela entra em culto, e ela sobe monte, ela desce monte. E ela está buscando uma resposta. Uma o quê? E sabe o que ela busca? Ela busca a sinalização de Deus no sentido de: pode beber essa água, é para você. Ou então ela busca a sinalização do: vai em frente que eu sou contigo. E muitas vezes, nessa busca por algo, Deus está assim, ó. Eu disse para ela ir à frente? Eu disse para ela beber? Eu estou como? Mas eu estou aonde? Eu estou em silêncio, mas eu estou presente. Eu estou em silêncio, porque o silêncio de Deus não é sinal de ausência. Eu estou presente, eu só não estou dando a ela, nesse momento, a resposta que ela gostaria de ter. E aí o que muitas vezes acontece com a gente, é que nesse tempo em que buscamos a taça e a água, por não termos a resposta, e a gente vai falar um pouquinho depois mais sobre isso, a gente começa a pensar o quê? Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Então, essa taça simboliza todos os seus anseios e desejos, e Ana Paula, de alguma forma, ela representa todos nós, ela me representa, ela representa você, teu filho, representa a tua família, e a gente quer muito uma coisa e está aguardando Deus dar o sinal para avançar, mas muitas vezes Deus está calado, e hoje você põe no coração que o silêncio não é sinal de ausência. Obrigado, amor. Muitas vezes Deus está de fato calado. Você não tem a resposta que você precisa ali. Mas Ele está do seu lado, Ele está presente. Jó, no seu livro, ele vai reclamar da ausência de Deus. Mas eu te pergunto, Deus estava ausente? Não. Deus só estava o quê? Em silêncio. Davi vai reclamar da ausência de Deus.
num dos seus salmos. Mas eu te pergunto, Deus abandonou Davi em algum momento? Não. Deus só esteve em silêncio. Então, se você entrou aqui hoje debaixo desse sentimento, vestido com essa percepção, deixe o Espírito Santo quebrar isso em nome de Jesus. Se você está buscando respostas para a sua vida, seja em que área for, e você ainda não as encontrou, não pense que Deus te abandonou. Na verdade, Deus ainda só está em silêncio. Agora, saber que Deus está presente apesar do silêncio, não facilita muito as coisas, né? Conforta, mas não resolve, não é verdade? Porque você quer respostas. Você quer o sim de Deus para... Pode pegar essa taça, porque ela está preparada para você desde antes da fundação do mundo. Oh, glórias! Essa taça foi feita para você. Ela é o seu tamanho. A gente quer isso. Saber que Deus está presente não resolve a falta de respostas, mas conforta. Agora, é muito comum acontecer com a gente, acontece muito comigo. Aí vou pegar aqui o telefone. Todo mundo aqui tem um WhatsApp, tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? Tem, né? Alguns não gostariam de ter, mas tem. Né? O WhatsApp, ele acontece um negócio engraçado com ele. Às vezes você manda uma pergunta para alguém, você faz uma solicitação para alguém, e você vê que a pessoa está online. Se o seu não está bloqueado, fica azulzinho. Ela visualizou, ele visualizou, e às vezes não. Já aconteceu isso com você pelo menos uma vez? Aí você fala assim, miserável. Estava online, eu mandei a pergunta. Só que esse miserável não serve para mim não, tá? Para mim, quando você manda pergunta para mim não, tá? Se já aconteceu com a gente, me perdoa, tá bom? Eu sei que já aconteceu. Impossível não acontecer. Agora, sabia que você já fez isso com alguém também? Já fez ou não já? Eu já fiz isso com um monte de gente, Léo, mas tem um monte de gente que já fez isso comigo também. Eu mando o áudio, ouve, eu vi que ouviu, mas não. Aí você fala, miserável. Ouviu e não me respondeu. Aí eu te pergunto, por que que algumas vezes você vê uma pergunta, vê uma solicitação, ouve um áudio e não responde? Porque naquele momento você julga que não é a melhor hora de dar aquela resposta. Ou porque está tarde demais, ou porque você também está abafado demais, e você sabe que aquela resposta vai te demandar um pensar maior, aí você fala, não, eu vou deixar aqui, porque quando eu estiver mais tranquilo eu vou responder, não é assim? Mas o critério para responder, ele é pessoal de cada um. Eu estabeleço os meus critérios, você estabelece os seus. Deus tem os seus critérios para responder na hora, ou muitas vezes para silenciar. Às vezes Deus não julga que seja a hora certa de te dar uma resposta. Às vezes a gente não está preparado para receber determinado tipo de resposta. A gente quer sempre a resposta positiva do pegue a taça e beba, porque é para você. E a gente não está preparado para ouvir, não põe a mão nessa taça porque é de outro. Essa água não é tua, essa fonte não te pertence, se você beber vai te fazer mal. E por isso algumas vezes a gente entra e a gente vivencia esse tempo de silêncio. Mas você chega a pensar, como a Ana Paula ilustrativamente aqui pode ter pensado, na figura que ocupou, Deus não está vendo o que eu estou passando. Talvez Jó tenha pensado, Deus não está vendo. Ei, acorda. Acorda. O que Deus não está vendo? O que Deus não está vendo?
Se fizer a minha cama no mais alto monte, lá tu estás. Se fizer a minha casa no mais profundo abismo, lá tu estás também. Se eu for para o fundo dos mares, se eu for para o romper da aurora, de onde me esconderia da sua face, Senhor? Ele está vendo tudo. Só não é a hora de responder. Ele vê todas as coisas. A tragédia acontece no capítulo 1, mas é só no 38 que ele vai responder. Depois lê o livro. Tereza estava dizendo para mim, né, Tereza, que está lendo o livro de Jó. Está em qual capítulo, Tereza? 30? Não estou entendendo. 33. No 33 está um bate-boca danado entre Jó e os amigos. E Deus está como? Está presente, mas está calado. Segunda verdade sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é pedagógico. Então diga assim comigo, o silêncio de Deus, ele me ensina. Sabe o que eu aprendo com Deus? Que eu não preciso falar sempre, eu não preciso falar toda hora. E boa parte dos problemas que eu crio com o meu falar. Eu crio com as minhas palavras. Às vezes no casamento, nas relações familiares, você resolve coisas só ficando calado. Aí os maridos faziam assim, é de Deus, pastor. Ô pastor, se falar piora. Né, André? Fica calado. Salomão vai dizer no livro de Provérbios, que até o tolo, quando fica calado, se passa por homem sábio. Até a pessoa ignorante, quando ela se cala, ela se passa por uma pessoa inteligente. E a gente precisa entender que não é preciso falar o tempo todo, não é preciso falar toda hora. Jesus diante de Pilatos. Jesus, irmãos, olha só, Jesus toma uma surra, ele toma uma quarentena de açoites menos uma. Ele está sangrando, ele está doído, ele está rasgado. Ele é trazido à presença de Pilatos. Segunda vez. Aí Pilatos, depois da surra, quer libertá-lo. Pilatos quer sair pela tangente, Pilatos faz para ele algumas perguntas. Depois dos açoites. E sabe o que inquieta Pilatos? Que Pilatos pergunta, e Jesus não lhe responde palavra, diz o texto. Aí Pilatos fala assim, mas você não sabe que dependendo da resposta que você der, eu posso te soltar? Você vai ficar calado? Jesus se cala diante de Pilatos. Sabe por que Jesus se cala diante de Pilatos? Porque Jesus discerniu naquele momento que não ia importar o conteúdo das suas palavras, eles não iam querer entender. Existem momentos na vida em que você não precisa se desgastar tentando fazer algumas pessoas entenderem algumas coisas, porque elas não estão dispostas a entender. Você só vai perder o seu tempo. Você precisa confiar e descansar em Deus. Amém para isso? É como se Jesus dissesse, Pilatos, eu não vou gastar saliva. As autoridades judaicas não vão entender. Você não vai entender. Então eu vou me calar. É a máxima do calar é ouro, falar é prata. Eclesiastes, o texto vai dizer, há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de falar, mas há tempo de ficar calado. Se você convive com alguém que fala muito, libera essa palavra sobre essa pessoa. Especialmente a parte que diz, há tempo de ficar calado. Não é? Porque a gente tem que discernir isso. A gente tem que discernir que tem hora de falar, mas tem hora de ficar calado. Então, o silêncio de Deus é pedagógico. Ei, tem alguém recebendo essa instrução aqui hoje? O silêncio de Deus ensina, amém para isso? Então, tem momentos que você precisa ficar calado. Jesus ensinou isso. Salomão ensinou isso. O próprio Deus ensinou isso. Agora, para terminar, terceira verdade sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus não é resposta. Solta a voz e fala assim comigo, o silêncio de Deus não é resposta. Eu falei que ele não é sinal de ausência, ele é pedagógico, mas agora eu vou afirmar que ele não é resposta.
Olhe para cá, o que é a resposta? Sim e não. Ou espera. O que é o silêncio, pastor? Silêncio é silêncio. Lá em casa, o Guilherme, ele deve estar me assistindo, está na casa da vovó hoje, enquanto eu e mamãe estamos aqui. Guilherme estabeleceu uma coisa lá em casa, a Ana Paula sabe disso. Quando ele me pede alguma coisa, papai, um exemplo, papai, posso jogar videogame? Se eu não respondo na hora, porque estou ocupado ou estou desatento, ele mesmo fala assim, sim filho, pode jogar videogame. Não é assim, amor? Aí eu olho para ele, e agora a irmã dele já aprendeu, porque essas coisas eles aprendem, irmãos. Só que ela faz, né? Ela tenta fazer a voz grossa do papai. Então, tudo que ele fala e que eu não respondo na hora, ele fala, sim filho, pode comer. Se ele fala assim, papai, vamos pedir pizza hoje? E eu não respondo na hora, ele fala, sim filho, vamos pedir. Ele não espera a minha resposta. Silêncio não é? O que silêncio é? Silêncio. Silêncio é silêncio. Silêncio não é, pode pegar a taça e beber. Silêncio é isso? Só que às vezes a gente lê silêncio como resposta. E a gente se dá muito mal. Quando Deus silencia e a gente avança, a gente quebra a cara. Eu me lembro de um amigo, escuta essa história. Eu me lembro de um amigo, de muito tempo, ele é meu amigo até hoje. E ele, recém-casado, nós casamos quase na mesma época, eu e ele. Eu e ele não, né? Eu casei com a Ana Paula, ele casou com a mulher dele. Mas, vocês entenderam, não entenderam, gente? Porque o microfone na mão da gente, às vezes, é complicado, né? A gente fala umas bobagens, né? Mas você entendeu. Eu e a Ana Paula casamos na mesma época em que ele casou com a esposa dele. E ele, com 3 meses de casado, ele ficou desempregado. Escuta essa história. Ele ficou desempregado, com 3 meses de casado. E eu me lembro que um dia ele falou para mim assim, ele falou, rapaz, eu estou pagando o casamento ainda. E eu fiquei desempregado e tal. E eu falei para ele assim, falei, cara, mas você não está no seguro-desemprego? Ele falou, tô. Falei, pô, então descansa. Não apavora, não. Você vai ter um período de tempo aí para você tomar a decisão certa. Já estávamos quase no meio do ano, eu falei, olha, esse final de ano você vai ter como se manter. Então não se apavora. Aí ele falou, pô, é verdade, é mesmo, né? Eu estou angustiado à toa e tal, eu vou ter como me manter. Eu falei, então, se acalma, tá bom. Passou um mês, ou menos até um pouquinho, eu encontrei ele na igreja. E ele falou para mim assim, falou, cara, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Ele falou, arrumei um emprego. Eu falei, mesmo? Ele falou, cara, estou fichado já. Eu falei, tá fichado? Eu falei, tô. Eu falei, e aí? Ele falou, pô, cara, de Deus. Eu falei, aleluia. Passou 15 dias. Eu reencontrei ele. Ele falou, cara, eu estou desempregado de novo. Passou alguns dias, ele falou, estou desempregado de novo. Eu falei, mas como isso? Ele falou, cara, aquele emprego era uma cilada. O cara me prometeu isso, aquilo outro. E aí foi lá, registrou minha carteira, depois do tempo eu comecei a trabalhar, e não era nada daquilo. Aí eu pedi conta. E o problema é que agora eu perdi o quê? O seguro-desemprego. Essa história tem uns 15 anos. Eu falei, cara, mas você não falou que buscou a Deus para poder entrar por aquela porta? Ele falou, busquei. Eu falei, você não falou que orou? Ele falou, eu orei. Eu falei, o que Deus falou? Ele falou, nada. Eu falei, mas você não esperou Deus falar? Ele falou, não, eu queria tanto que eu entrei. E é assim que a gente faz, irmão. A gente fala, Deus, estou indo, hein? Vem comigo, isso só vai ficar para trás, hein? Deus, fui, hein? Jesus, acelera aí que comigo é assim, é no 220. Entenda, querido, o silêncio de Deus não é o quê? Não é resposta, não faça como Guilherme. Sim, filho, vou fazer. Não imite a voz de Deus na jornada da sua vida. Deixe Deus falar com você.
Pastor, mas e se for específico? O que eu faço? Deus não está falando. Espera, criatura. Aguarda. Porque de repente Deus está preparando você para a resposta. De repente Deus está trabalhando algo melhor para você. Quem recebe isso? Em nome de Jesus. De repente você não está pronto ainda para receber aquela resposta. Então continua, persevera, ora um pouco mais, se dedica um pouco mais, lê um pouco mais a palavra, mas não avança. Espera. Silêncio não é resposta. Se a gente for fazer uma lista, olha para cá. Se eu for fazer uma lista de todas as vezes que eu avancei, ou de todas as vezes que eu li o silêncio como resposta, essa lista vai ficar grande, hein? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu li o silêncio como resposta, eu avancei, eu me dei mal. Porque não era isso que Deus queria que eu fizesse. Então, esse silêncio vem para cumprir um propósito. Provérbios capítulo 16, a Bíblia diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Querido, Deus fala. Deus fala. Pastor, mas ele está em silêncio. Sim. Aprenda a lidar com isso. Entregue suas ansiedades a Deus, entregue suas angústias a Deus. Vá se alimentando, vá se preparando, mas não faça a leitura errada do silêncio como resposta positiva ou do silêncio como resposta negativa. Deus se calou por 38 capítulos. Quantos capítulos? 38 capítulos Deus se calou. E Deus só foi falar no capítulo 38, 1. E como é que está escrito lá? E depois disso, Deus falou do meio de olha aqui para mim, o que é o redemoinho? É um ponto de tensão, é um pequeno furacão. Deus vai falar na hora certa. Deus vai falar no momento certo. Através da situação mais adequada. Deus usou o redemoinho para falar com Jó. Deus usou a sarça que pegava fogo para falar com Moisés. Deus usou os relâmpagos e os trovões sobre o Sinai para falar com Israel. Deus tem a maneira certa de falar comigo e com você. Eu quero tranquilizar o seu coração debaixo dessa palavra e dizer que Deus vai falar. Se é que Ele já não está falando. Amém para isso, querido? Agora, não faça a leitura errada. Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado em muitas ocasiões, e de diferentes formas, aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesse tempo, Deus nos falou mediante o Filho, e agora no tempo da igreja, no tempo da nova aliança, Deus tem nos falado através das Escrituras, pela ação do Espírito. Olha isso, Deus falou de muitas maneiras, em muitas ocasiões e de diversas formas. Eu quero me encaminhar para o final, e eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está no meio de uma luta, você que está passando por uma fase delicada, dada a pandemia, dado o distanciamento social, dada tudo isso que a gente está vivendo, eu quero dizer para você, não desanime, Deus tem resposta para a sua vida, querido. E na verdade, quando eu digo Deus tem resposta, talvez eu não tenha usado o verbo no tempo certo, mas eu não quero apontar para o futuro. Eu não quero falar de algo que ainda vai acontecer. Olhe para cá. Deus já nos deu a resposta que nós precisamos. E a resposta tem nome, ela chama-se Jesus Cristo. Jesus é a resposta para todas as dores da alma humana. Jesus é a resposta para todas as crises. Se é falta de paz, Jesus tem resposta. Se é desarmonia familiar, Jesus é resposta. Se é enfermidade, Jesus é resposta. Seja qual for a situação, Jesus é resposta. É só entregar-se a Jesus e deixar Jesus, através do seu manifestar, falar. Eu quero concluir dizendo a você o seguinte: embora o silêncio de Deus seja pedagógico, embora o silêncio de Deus não seja sinal de ausência, embora
o silêncio de Deus, ele não seja a resposta, eu quero finalizar, eu quero concluir dizendo, que o silêncio de Deus, ele não dura para sempre. Você pegou isso aí em nome de Jesus? Então diga assim comigo, o silêncio de Deus não dura para sempre. Olha para alguém aí, levante a mão, só levante a mão em direção a alguém e fala aí, o silêncio de Deus não dura para sempre. Fala para alguém aí, o silêncio de Deus não dura para sempre. Pode vir a perda, pode vir a tristeza, pode vir um abandono, o silêncio de Deus pode ser até angustiante, mas vai haver um depois disso. Olha a situação de Jó e a gente vai encerrar. Jó perdeu, Jó chorou, Jó sepultou, Jó velou filhos, Jó foi à falência, Jó sofreu como ninguém. Mas o capítulo 38 diz, e depois disso, Deus falou. Aleluia. Depois disso, Deus falou. O que Deus falou? Lê em casa hoje o que Deus falou. Eu comecei o culto quarta-feira falando sobre isso aqui. Porque na raiva, na ira, Jó falou um monte de coisa, né? Jó falou, Deus me entrincheirou, Deus estabeleceu trevas sobre o meu caminho, Deus me abandonou, e papapá. Jó falou um monte de coisa. Aí capítulo 38, só rapidamente, Bia, projeta aí para a gente, não vou ler tudo não, mas vou ler alguns versículos. Capítulo 38, verso de número 1. O que Deus falou? Deus vai falar 2 capítulos seguidos, 38 e 39. É muito lindo, vale a pena depois a leitura na sua casa. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho dizendo, quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Aí olha só, o negócio vai ficar estreito agora, hein? Deus vai dizer assim, agora cinge os lombos como homem. Eu vou te perguntar e você vai me ensinar. Eita, rapaz, o negócio ficou feio agora, hein, gente? Sentiu o drama, não? Deu para sentir, querido, o drama? Deus falou assim, você está falando muito, né? Então agora quem vai falar sou eu. Veste uma roupa decente aí, cinge os teus lombos, que eu vou te fazer umas perguntas agora, você vai me ensinar. Você não sabe tudo? Então você vai me ensinar. Onde estavas tu quando eu fundava a? Faz-me saber, se você tem o quê? Tu não é um inteligentão, ô Jó? Deus às vezes é irônico, né? Você não é inteligente? Você não sabe tudo, Jó? Você não está falando que eu lancei trevas, que eu fiz trincheira? Você não está aí, né, verbalizando um monte de coisa? Fala para mim onde é que você estava quando eu fundei a terra. Você não tem inteligência? Me explica. Verso 5. Quem lhes pôs as medidas, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela o seu cordel? Sobre o que estão fundadas suas bases? A lei da gravidade, né? Mas você consegue explicar a lei da gravidade aí? A menos que você seja um físico de primeira. Deus está dizendo para ele, explica. O que estabelece a terra, os planetas, o que estabelece o sol, a lua. Você sabe quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando esse rompeu e saiu da madre. Pode parar aí no 8. Deus vai começar a perguntar para ele, quem colocou limite na terra seca? Quem colocou a neve num armazém? Quem é o pai da chuva? Deus vai começar a fazer um monte de pergunta para ele, e Jó não tem resposta. Capítulo 42, para encerrar o livro, ele vai dizer assim, Deus, eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu falei de coisas que eram maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. No nervoso, no estresse, na tensão, às vezes a gente fala bobagem, é ou não é, querido? Mas entendamos, Deus é soberano, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua família, vai haver um depois disso, eu creio em nome de Jesus.